E sejam bem-vindos. Vamos passar os avisos que é de praxe e agradecer desde já a presença de vocês. Então, nas terças-feiras, que foi ontem, teve um debate muito bom, muito acirrado. Foi, Mariana? Foi, Diego. O debate ontem foi bom, né? Tivemos uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós estudamos o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Mudamos de livro. Para quem faltou ontem, mudamos de livro, né? Nos domínios da mediunidade, o livro novo. Começa às 20 horas, esse estudo do ED vai até 21. 21 fica o pessoal que passou de ano, que já está no ensino médio, e vai estudar o livro dos médios. Por isso que é o ensino médio, né? Que vai estudar o livro dos médios, certo? Na quarta-feira, nós temos a nossa reunião aqui, lembrando mais uma vez do diálogo fraterno, que de 19 até 19h40, a gente tem esse atendimento para aquela pessoa que quer conversar, tirar alguma dúvida. Às 20 horas, estamos iniciando a palestra pública, Evangelioterapia, terminando em média às 21 horas. Aí teremos os passos e a aula fluidificada. E em seguida, a reunião de desobsessão. Ok? Então, Dona Cidinha estará hoje fazendo o exórdio, contribuindo com a nossa reunião desta noite. Como sempre, vai querer o microfone. Não, obrigada. Tá. Ela vai ter voz de diretora, assusta os alunos de longe, quando ela fala no colégio. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós, toda a espiritualidade aqui presente na noite de hoje. E o exórdio é do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 168, de madrugada. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Está em João, capítulo 20, versículo 1. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam apreender, confundiam-se em atitudes negativas. Pensamentos contraditórios e angustiados azorravam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar diante da dor, porque o Cristo fora imolado na cruz. Não seria lícito condenar-lhe a memória bem amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, procedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. O texto nos convida
a não perder a fé nas aflições. Maria, Madalena, ela tinha essa crença tão grande no amor de Jesus que ela não se incomodou, ela foi ao sepulcro. Ela não se entregou às lamentações. E quando diz de madrugada, não quer dizer que é só de madrugada. De madrugada quer dizer, gente, prontidão. E aí fica a reflexão. Nós estamos de prontidão diante das adversidades, diante dos obstáculos na nossa vida, onde estivermos, na rua, em casa, no trabalho, com quem estivermos. Precisamos sim estar de prontidão. E é por isso que diz que nós precisamos o tempo todo orar e vigiar. Orar e vigiar quer dizer essa prontidão, mas não quer dizer só pegar o livro segundo o Espiritismo ou a Bíblia e ficar orando ou fazendo prece. É praticar essa oração, é praticar essa prontidão, fazendo o bem, sem nada em troca, o bem pelo bem. Às vezes é um sorriso, é um abraço que alguém está precisando, é uma palavra. Nem sempre essa prontidão, essa caridade é de coisas materiais. Muitas vezes o irmão que está ao lado precisa exatamente de um olhar, de uma palavra que diz assim, coragem, não desanime. Que possamos, durante essa semana, pensar nessa palavra prontidão. Paz e bem para todos. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus e pedir a Jesus, nosso Mestre amado, que conduza os nossos trabalhos desta noite, permitindo que a espiritualidade maior que trabalha nesta casa possa estar abençoando com boas energias cada um de nós aqui presente, cada um recebendo o seu merecimento as luzes necessárias para o entendimento e o amadurecimento. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre cada um de nós, sobre nossos lares, nossos familiares, hoje e sempre. E teremos nessa noite a menina Gil, né, que vai usar a simplicidade do coração dela para falar sobre a pureza do coração. Está em bem-aventurados os que têm puro o coração. Eu adoro menina Gil. Sim. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito bom vir aqui falar dessa pureza de coração, não do meu, porque ele não é tão puro quanto eu gostaria que ele já fosse, mas a gente está caminhando aí para isso, né? Hoje nós vamos falar do Evangelho, capítulo 8, né? Bem-aventurados que têm puro coração, tema simplicidade e pureza de coração. Então eu vou direto ao ponto, para a gente ter tempo para falar tudo que eu trouxe aqui para vocês. O Evangelho começa com duas partículas do Evangelho de Mateus e de Marcos. E o de Mateus ele diz apenas: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E no de Marcos ele fala: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Parece somente, né, 2 pequenos trechos. Mas quando a gente realmente mergulha buscando entendimento e significado, nós descobrimos tanto aprendizado, tantas lições. E não importa quantas vezes você leia, parece que você está lendo pela primeira vez. A dificuldade grande que nós temos de colocar em prática esses aprendizados. É por isso que essas experiências aqui com palestras são constantes, se repetem. É por isso que o Evangelho termina e começa de novo. Porque se há mais de 2000 anos essas lições foram trazidas e hoje a gente ainda precisa relembrar o que Jesus trouxe para a gente pelo tamanho de dificuldade de colocá-las em prática, né? Imagina
se essas palestras aqui não são úteis para nós, claro que são. E aí, em busca desse entendimento, eu separei aqui essa nossa palestra de hoje em 4 tópicos. O que significa possuir um coração puro? Por que Jesus usa a criança como modelo espiritual? Como isso se harmoniza com a reencarnação? E aí vocês vão entender o porquê desse tópico, porque está intimamente ligado ao fato de Jesus usar a criança como modelo espiritual e como aplicar esses ensinamentos desse trecho aqui, desse texto no nosso cotidiano, que é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo vai se identificar nisso aqui. Bom, o que significa de fato possuir um coração puro, né? Para compreender profundamente essa frase, bem-aventurados que têm um coração puro, é preciso que a gente também consiga analisar o cenário da época e a revolução de valores que Jesus nos propôs naquela época. Na Judéia do primeiro século, né, toda a espiritualidade estava muito centralizada em cumprimentos de regras rígidas externas. Era realmente uma religiosidade de aparência. Os líderes religiosos da época focavam intensamente nessa pureza ritual. Havia regras restritas mesmo sobre como lavar as mãos, purificar utensílios, não entrar em contato com pessoas que eles consideravam impuras. E quando ele fala de regras, ele diz realmente regras. Existia toda uma metodologia de lavagem das mãos até o cotovelo, como lavar materiais, utensílios de aço, né, de ferro, não tocar em pessoas que eram consideradas impuras, e sobre isso nós temos um exemplo da mulher, né, que sangrava há muito tempo e ninguém conseguia ajudá-la, e quando tocou as vestes de Jesus, ela foi curada naquele momento, e ela mesma, quando Jesus foi levantá-la, ela mesma não quis ser tocada porque dizia ser impura, né, para que ele ficaria impuro ao tocá-la. Ou seja, era uma religiosidade que estava muito longe de colocar em prática o que Deus trouxe para nós como ensinamento de suas leis. Não havia ali caridade, não havia amor ao próximo, o que havia realmente era uma aparência sendo vendida constantemente aos olhos dos outros. Essa obsessão com o exterior gerava na realidade uma justiça bem artificial, né? E Jesus criticava isso diretamente, comparando esses líderes a sepulcros caiados. Por que eles chamavam de sepulcros caiados? Sepulcros eram exatamente os túmulos, e eles se chamavam de caiado porque era pintado com cal. Então eles eram brancos pintados com cal. E eles justamente ficavam bonitos por fora, mas por dentro guardava ali toda uma podridão. E Jesus falava isso de forma muito clara, condenando essa religiosidade de aparências que negava na realidade o amor ao próximo, né? Essa passagem de Jesus nos ensina que a verdadeira paz e a capacidade mesmo de experimentar a presença de Deus pertence àqueles que na realidade buscam a sinceridade, integridade, pureza de coração. E o Espiritismo, a doutrina, traz para a gente de uma forma muito clara que essa pureza de coração, para que essa pureza de coração exista, é preciso que exista também a ausência de orgulho, a ausência de egoísmo. E essa ausência de orgulho, de egoísmo, só é conquistada realmente a partir das várias encarnações, as várias experiências, os vários aprendizados. E aí nós vamos, de fato, evoluindo espiritualmente para chegarmos a essa pureza de coração, que infelizmente eu não tenho, como o irmão disse aqui, na brincadeira, mas estamos na luta, vamos junto. Bom, ao subir ao monte, né, para falar o sermão do monte, Jesus ele atua como um novo legislador, mas ele não ele não anula ali as leis antigas, ele apenas eleva o padrão moral daquelas leis para a raiz de todas as ações que na realidade é o coração. E ele desmistifica a pureza. Jesus naquela época ele choca os ouvintes, transferindo esse conceito de pureza do corpo, que era conquistado através de rituais de lavagem, etc., para a pureza da alma, e deixou bem claro que estar limpo diante de Deus não dependia de regras externas, mas dependia exatamente do que estava nas intenções ocultas. As bem-aventuranças, elas funcionaram e funcionam até hoje como uma ética invertida, né? Tudo que ela representou naquela época continua representando para a humanidade hoje, porque enquanto o mundo valorizava e ainda valoriza o poder, a riqueza, as imposições, né? Jesus deixava claro e continua deixando até hoje que felizes serão os mansos, os humildes e os sinceros. E aí esse padrão moral exigido por Jesus sempre foi e sempre será a integridade, que é ser na esfera pública aquilo que você é, no seu íntimo.
Agora imagina, nós hoje cortamos laços de amizade, né, cortamos laços de relacionamentos familiares, porque não conseguimos lidar com opiniões diferentes. Nós cortamos laços de amizades antigas por causa de opiniões políticas diferentes, ou mesmo por qualquer outras questões, por não sabermos ouvir o outro, se o outro não tem algo a dizer, algo parecido com o que nós pensamos, e aí nós não aceitamos isso de bom grado. Imagina naquela época aqueles que se consideravam sábios, mantenedores de todo o conhecimento, ouvir de um homem simples como Jesus, que na realidade a pureza não estava naqueles atos que eles vendiam para todos aqueles, né? Que eles passavam como o que era de fato impuro e o que não era impuro. E Jesus deixou bastante claro isso. Desde então, nós lutamos contra nós mesmos tentando colocar isso em prática, mas infelizmente precisamos ser lembrados todos os dias, porque lidar com esse processo evolutivo em busca dessa pureza de coração não é algo fácil para quem está encarnado, né? A grande promessa histórica e moral desse versículo, no final das contas, ela é libertadora, porque ela deixa bem claro que ver a Deus, ou seja, experimentar a sua presença e a sua comunhão, não é um privilégio das elites intelectuais ou de quem cumpre rituais complexos, mas sim daqueles que, de fato, possuem um coração transparente e sincero e busca com essa sinceridade o verdadeiro significado de pureza de coração. E é bom lembrar que esse mecanismo de ver a Deus, na ótica espírita, ela precisa ser deixado bem claro, porque o Espiritismo deixa bem claro para a gente que é impossível definir Deus. O Espiritismo não diz que ver a Deus significa ver como eu posso ver vocês ou como vocês podem me ver. É uma das primeiras perguntas de Kardec, quando ele pergunta aos espíritos o que é Deus, e os espíritos deixam bastante claro que nós não temos nem inteligência e nem vocabulário suficiente para compreender o que é Deus. Então, quando ele fala ver Deus, significa sentir a sua presença, compreender as suas leis, estar em conexão com Deus. É assim que conseguimos ver Deus. Quanto mais o espírito se desmaterializa, se purifica, quanto mais ele evolui através das reencarnações sucessivas, mais ele vai se tornando puro. E essa pureza vai fazendo com que esse espírito mais evoluído enxergue Deus em tudo à sua volta, no outro, nas palavras, na organização do universo. Em resumo, ter esse coração puro, ele tem tudo e completamente a ver com o que eu tenho dentro de mim, não com o que eu exponho para o lado de fora. Não é novidade para ninguém dizer aqui que existem muitas pessoas que fazem boas ações, mas na verdade estão querendo ali vender uma imagem apenas. No seu coração, no seu íntimo, há milhões de outras intenções que não são de fato fazer a bondade, fazer caridade. Então não importa quanto conhecimento você tenha, não importa qual é a sua classe social, não importa com o que você trabalha, se você é homem, se você é mulher, a pureza de coração, ou melhor, essa busca pela pureza do coração, essa capacidade de enxergar a Deus, estar em comunhão com Deus, ela é para todos aqueles que buscam com sinceridade de coração. Mas por que Jesus usava a criança como um modelo espiritual, Na visão espírita, a utilização da criança como símbolo de pureza por Jesus, ela não é um mero elogio à ingenuidade infantil, não, mas sim uma profunda revelação sobre as leis de reencarnação e os mecanismos de evolução do espírito. Olha que interessante, Quando o espírito reencarna, ele recebe de Deus uma bênção indispensável, que é justamente o esquecimento temporário das vidas passadas, Nós que estudamos o espiritismo, ou que estamos aqui constantemente nas palestras, já compreendemos isso. E embora a alma da criança possa ser de fato um espírito milenar, cheio de experiências, de vícios, de conquistas, de imperfeições, na infância essas características estão adormecidas. E aí o corpo delicado e o cérebro infantil em formação não conseguem manifestar imediatamente toda essa bagagem moral do espírito, Por isso ela se apresenta maleável, dócil e aberta. Não é nenhum engano dizer que de fato uma criança é pura, porque ela é. Porque naquele momento, naquela fase da vida, ela é uma página em branco. Uma página em branco que a espiritualidade nos possibilita escrever uma nova história. E escrever essa nova história vai depender das relações que ela tem com seus pais e todos aqueles que estão em torno dela naquela família, A pureza da criança para o espiritismo
reside justamente na sua autenticidade. Quem pode negar que as crianças são autênticas e verdadeiras, né? Basta você perguntar se eu estou bonita, estou feia, e você vai saber de verdade se você está bonita ou feia, porque uma criança não mente, porque ela não sabe o que é mentir. Ela aprende isso na convivência com os adultos, com o passar do tempo. A criança, ela não possui duplicidade de sentimentos, ela não é hipócrita, ela não guarda rancor prolongado, ela não tem orgulho social, né? Ela não age por vaidade nem por interesse. E aí, ela exemplifica exatamente o que Jesus pedia aos adultos, que era que nós tenhamos essa capacidade de ser transparente, sem máscaras, sem personagens no dia a dia. Daí, Jesus não dizer em absoluto que o reino dos céus é para as crianças, mas sim para os que se lhes assemelham a elas, né? Em resumo, Jesus aponta para a criança porque ela representa justamente esse modelo de recomeço, essa oportunidade de começar do zero, né? E aí, para entrar no reino dos céus, o adulto de fato precisa fazer com seu orgulho, com seu egoísmo, o que a reencarnação faz biologicamente com a criança, que é silenciar as más inclinações, adotar a simplicidade, a confiança, a transparência e estar sempre aberto para novos aprendizados. Mas tá, tudo Gil, eu entendi até agora por que Jesus usou a criança, mas como é que isso tudo se harmoniza com a reencarnação, né? Eu sei que a criança é um espírito antigo, eu sei que ela guarda ali, ainda está adormecido nela, as possíveis consciências de vidas anteriores, mas como que isso se harmoniza de fato com a reencarnação? E aí o Espiritismo, ele explica que esse período da infância é uma concessão da providência divina para o próprio bem do espírito que está reencarnando e para o bem dos pais que se colocaram ali para receber aquele espírito, para educá-lo, né? É um bem para o próprio espírito que está reencarnando porque é um momento em que ele está mais receptivo a novos aprendizados, né? Sem suas más inclinações do passado que ainda não despertaram, é mais fácil moldá-lo para o bem. Então, tudo o que é passado para a criança naquela fase, para o espírito nessa fase da infância, é novo. Tudo é novo. Ele tem ali uma maneira de entender novas formas de ver o bem, de receber amor, de compreender a proteção. Ele vai sendo educado e criando novas consciências, novas memórias, né, e se harmonizando com o decorrer do seu crescimento. E para os pais, diante da fragilidade e da ternura daquela criança, tudo o que os pais sentem é desejo de proteção. E só poderia ser assim, porque muitas vezes os espíritos que vêm para nossa proteção, nosso cuidado, foram inimigos no passado. Mas quando ele vem ali numa forma realmente indefesa e pura em aparência, os pais sentem ali o desejo de cuidar, né, de guiar e de orientar. Acontece que o fim da infância e a retomada da personalidade real também acontece, né? Muitos pais se perguntam, por exemplo, como que uma criança dócil, afetuosa, ao atingir a adolescência, pode se transformar num jovem rebelde, difícil de lidar, né? Por que tudo que eu ensinei parece não ter servido de nada, né? E o Espiritismo explica isso, esse fenômeno, perfeitamente através da fisiologia e da emancipação da alma. O que ocorre é que, conforme o corpo físico amadurece e o cérebro da criança atinge o desenvolvimento completo, né, o véu do esquecimento vai se tornando menos denso. Então, o espírito começa a recuperar a sua personalidade real, né? E todas as suas tendências, antipatias, inclinações que foram cultivadas no decorrer de outras encarnações anteriores começam a ser despertadas dentro da cabeça dele. A infância ela é descrita pelos benfeitores espirituais como um período de trégua. E quando essa trégua termina, as forças do passado também despertam. E se o espírito foi orgulhoso, autoritário, violento em outra vida, essas características começam a reaparecer de várias maneiras, entre elas como crise de identidade, rebeldia, melancolia e tantos outros quadros que hoje são diagnosticados por aí. Muitas vezes ninguém sabe de fato por quê, de onde veio, por que tudo acontece dessa maneira. Perguntei não, sai. O tablet querendo conversar comigo. Bom, é justamente nessa transição para a vida adulta que o indivíduo assume o seu próprio controle do barco. As sementes do bem que foram implantadas nessa encarnação pelos pais e por todos aqueles que conviviam com ele na sua infância, passaram agora pelo teste prático da realidade, porque o jovem começa a ser testado na sua capacidade de combater as suas sombras do passado com os sons aprendizados da vida presente.
chega um momento em que os pais não têm mais esse poder de definir o caminho dos filhos ou quem eles serão. Chega um momento para cada um em que ele começa inconscientemente dentro dele a pesar. Literalmente a pesar numa balança entre tudo aquilo que ele já viveu em suas encarnações anteriores, de uma forma inconsciente, lógico, e tudo aquilo que ele aprendeu hoje. É por isso que desde criança nós temos uma percepção, ainda que frágil, do que é o bem e do que é o mal, do que é bom, do que é ruim. Quando nós crescemos, começamos a tomar as nossas decisões, todo mundo sabe o que é certo ou errado. Muitas vezes cometemos erros por ignorância, isso é fato. Mas são determinados erros. Determinadas escolhas são feitas com muita consciência ou com pelo menos muita ingenuidade por achar que comigo vai ser diferente, então eu vou nesse caminho aqui e ver onde ele me leva. E aí é preciso que cada um viva suas próprias experiências, bata a sua cabeça nas suas próprias paredes do caminho e vá refazendo novas escolhas, né? A frase que Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, na ótica espírita, né, essa passagem que Jesus afasta os discípulos para acolher os pequeninos, tem um significado muito profundo. Porque quando Jesus diz isso, ele está fazendo na realidade um chamado às almas necessitadas. Os espíritos que reencarnam, eles trazem muitas fragilidades consigo, medos e muitas necessidades de reajuste nessa nova existência. Quando Jesus diz, deixai vir a mim, ele está convidando essas almas recém-chegadas à Terra para absorverem os seus frutos de amor e paz. E mais, o Cristo se coloca ali como tutor espiritual dessas almas fragilizadas pelo recomeço. Então, quando ele diz, deixai vir a minhas criancinhas, ele está dizendo, eu sou de fato o caminho para todos vocês em qualquer idade. Né? E aí ele deixa bem claro também que, por exemplo, na infância, o perispírito, né, que é o nosso corpo espiritual, ele ainda está nesse processo de fixação e ligação com as células do nosso corpo físico. Por isso que a criança é extremamente sensível às energias do ambiente. Então, ao chamá-la para perto, o que Jesus faz? Ele demonstra a necessidade de envolver esses espíritos recém-chegados que estão ali na infância em vibrações de alta espiritualidade e de proteção moral. E ao mesmo tempo ele passa para a sociedade da época e se estende para todos nós hoje em dia. Jesus dava uma ordem direta aos adultos da época, onde ele dizia, não criem barreiras, dogmas, preconceitos que impeçam essas novas gerações a ter acesso às leis de Deus. A educação moral e a educação espiritual deve ser prioridade absoluta desde a primeira infância. Esse foi o recado que ele passou quando ele disse, deixai vir a minhas criancinhas. E talvez esse recado não tenha sido entendido na época, talvez não se entenda ainda, não seja entendido por muitas pessoas hoje. Mas é justamente isso, ele se coloca como tutor dessas crianças, que são espíritos recém-chegados e que precisam dessa proteção, dessa orientação espiritual guia sobre as leis divinas. Né? Então, antes que o despertar desse espírito aconteça, tudo que envolve a experiência de vida dessa criança pode ser determinante para suas escolhas no futuro, né? Ela terá mais ou menos maturidade para essas escolhas na sua caminhada. Criar uma criança em um ambiente de amor, de acolhimento, de fé, com a ausência de preconceitos, com toda a orientação, com a presença de Deus nessa criação, né, as leis divinas nessa criação, é de extrema importância, porque quando nós precisamos tomar as nossas decisões já como adulto, isso nos dá base para escolher a nossa caminhada. E aí, pensando em tudo isso, né, eu falei, eu preciso levar um trecho disso tudo aqui, para a gente poder falar como aplicar esses ensinamentos do cotidiano, porque entender que a criança é um espírito recém-chegado, entender que nós precisamos voltar a ter aquele espírito infantil, no sentido de estar aberto a novos entendimentos, beleza, eu entendi. Mas como que eu faço para trazer isso para a minha realidade, que é tão difícil? Quando Jesus propõe tudo isso, ele não está dizendo que o ideal não é que as pessoas nunca vão enfrentar nenhum problema. É muito pelo contrário, ele não diz que isso só para as pessoas que não vão enfrentar problemas, é o oposto. Ele está falando que é um caminho para quem vive justamente as dificuldades da existência encarnada. E o primeiro ponto importante é lembrarmos que Jesus não está pedindo para que nós voltemos a ser crianças, tá? Muita gente lê essa passagem e imagina que deveria ser sempre doce, confiar em todos e servir a todos. Inclusive, no passado, quando eu não estudava nada disso, eu entendia como é que se volta a ser criança, né? Eu mesmo
tive essa ignorância um dia e ficava tentando entender isso e até começar a estudar a doutrina espírita, eu mesmo não havia alcançado essa compreensão. Não é isso, Jesus não quer que a gente volte a ser uma criança, porque a criança nessa história toda, como eu falei até agora, ela é um símbolo. O adulto espiritualmente maduro, né, ele tem as qualidades da infância, mas ele acrescenta discernimento. Como, por exemplo, a criança ela pode confiar sem analisar, mas o adulto não. O adulto ele confia em Deus, mas para lidar com o ser humano ele precisa usar a razão. Né? A criança pode perdoar sem esquecer, porque ela não guarda mágoas, mas o adulto precisa aprender a perdoar mesmo lembrando. Né? Então o Evangelho, quando ele fala dessa pureza, o Evangelho fala de pureza de coração, mas a vida parece nos ensinar o oposto. Né? A vida nos ensina completamente o contrário, porque você precisa trabalhar, você precisa pagar as contas, você enfrenta injustiça, você tem pessoas difíceis para conviver, você perde as pessoas que amam, você lida com doença, você é criticado, você é traído, e assim, ainda assim eu preciso ter pureza de coração. Como é que eu consigo fazer isso? A questão é que todas essas coisas na vida despertam em nós um mecanismo de defesa, né? Por isso que as pessoas vão criando camadas no seu coração. Não porque elas são pessoas más, mas porque elas tentam sobreviver emocionalmente nessa vida. E a proposta do Evangelho não é fingir que essas camadas não existem, muito pelo contrário, é impedir que elas se transformem na nossa identidade. Simplicidade não significa viver sem problemas, não. Uma pessoa simples, ela continua tendo contas para pagar, preocupações do dia a dia, conflitos, medos. A diferença disso é que como ela responde a tudo isso. E aí eu trouxe para vocês um exemplo muito simples, que eu tenho certeza que todos vocês vão se identificar. Quando alguém fala mal de você, eu não sei quanto a vocês, mas na minha adolescência, da minha infância para a adolescência e início da fase adulta, quando alguém dizia assim, Gil, fulano falou que você não prestava, ou que não gostava de você, ou que não ia com a sua cara, a primeira vontade que dava era, primeiro, quem foi? Né? Você quer saber quem foi. Depois que você sabe quem foi, você queria ir lá tomar satisfações. Eu fiz isso muito na minha adolescência. Por que você não gosta de mim? Foi que eu fiz contra você. E começava aquela discussão hoje que eu vejo desnecessária. Mas por quê? Porque era o nosso ego sendo ferido. Né? Era nosso orgulho, a nossa vaidade sendo ferida. E aí você tenta provar que você é melhor do que o outro, você começa a desejar o mal do outro. Mas aí quando você vai crescendo, você vai amadurecendo, você começa a rir de você mesmo nessas circunstâncias. E aí eu não pude deixar de trazer para você um exemplo muito recente, que eu levei uma amiga do trabalho para o meu aniversário, contei, né? E aí quando dias depois do aniversário, ela disse, deixa eu te falar, uma pessoa lá do meu setor chegou para mim e perguntou se nós éramos amigas, porque eu estava no seu aniversário. Eu falei, claro, eu não estava no aniversário dela, eu sou amiga dela há muitos anos. Eu disse, eu não sabia que você era amiga daquela mulher. Ela disse, por quê? Eu disse, porque eu acho ela tão estranha. Aí ela que respondeu assim, mas deve ser por isso que nós somos amigas, porque eu também sou muito estranha. Aí nós rimos disso juntos, né? E aí eu me surpreendi porque eu não senti, e nem sinto até hoje, a menor vontade de saber quem disse. Porque, de fato, não é o não me interessa orgulhoso do passado, não me interessa, não, para ficar por cima. De fato, não me interessa. Eu não quero trazer esse problema para mim de estar tentando não sentir ou sentir algo por alguém que não faz parte da minha vida. É alguém que não convive comigo, é alguém que não sabe nada sobre mim e que faz um julgamento visto a olhos distantes. Então, não me interessa quem seja, nem mesmo o que ela pensa a meu respeito, né? Porque eu li uma frase bastante interessante que eu até anotei para trazer nesse momento e dizer, gostar de mim não é seu trabalho, é meu. Sou eu que preciso gostar de mim. Sou eu que preciso gostar do caminho que eu estou trilhando. Sou eu que preciso gostar de quem eu estou me tornando. Porque se eu precisar agradar a todos vocês aqui, eu nem saberei quem eu sou, porque cada um de vocês vai esperar algo diferente de mim. E é assim para todos nós na convivência, né? Então, quando as pessoas nos provocam, seja lá de qual forma for, a simplicidade perguntaria, o que isso depende de mim? Vale a pena transformar isso numa discussão? Por que isso está me incomodando? Né? Resolver isso melhoraria alguma coisa na minha vida ou eu só aumentaria mais um conflito? Porque, de fato, nesse momento, a esse respeito não me interessa, se não me acrescenta. E eu acho que esse tem que ser o pensamento a respeito de tudo em uma época em que as pessoas estão ainda tão preocupadas com o que pensam sobre nós. É muito libertador quando você para de se preocupar com o que o outro pensa. Porque o que você pensa é seu.
Pode ficar para você, não quero não. É todo seu. Se tudo que acontece na sua vida te faz ter tempo para olhar para a minha, eu só lamento, porque a minha não me dá tempo para olhar para quem não está convivendo, acrescentando, compartilhando comigo e julgando ali sem saber de fato o que é calçar o sapato do outro e trilhar o caminho do outro, né? Bom, perceba que sentir isso, né, sentir raiva e brigar contra essa raiva, que você está acima de questões como essa, não elimina o sofrimento. Né? A irritação pode estar presente, o incômodo pode estar presente, apenas impede que ele governe suas ações. Inclusive, nem adianta a gente tentar eliminar todos os nossos defeitos, né? Isso é uma coisa que eu consegui superar, mas eu tenho inúmeros outros que eu, de vez em quando, eu fiz de novo. Caí de novo, errei de novo, tropecei de novo, porque eliminar todos os defeitos é algo impossível, isso costuma gerar só frustrações, né? Então, cada defeito que cada um me apontasse, eu tentar, não, eu vou melhorar isso aqui, não, isso aqui eu também vou melhorar. Eu vou enlouquecer e não melhoro de jeito nenhum, vou ficar frustrada e não vou conseguir agradar a ninguém, muito menos a quem mais importa, que sou eu mesma, né? Então, diante dessas situações da vida, né, que a gente está falando aqui sobre como exercitar tudo isso na vida, experimente observar as intenções que estão por trás das ações, não dos outros, da sua, porque são as únicas ações que você consegue ver de fato o que está por trás, né? Então, antes de falar qualquer coisa ou de reagir a qualquer coisa, se pergunte: eu estou tentando ajudar? Eu estou tentando vencer uma discussão? Eu estou querendo aparecer? Eu estou fazendo isso porque eu estou machucada? Quem está falando mais alto é o meu orgulho ou é o meu bom senso? O que é que o bom senso diria nesse momento que meu orgulho está falando tão alto? Né? Essas perguntas já são um exercício no caminho da pureza de coração, porque desloca o foco do comportamento externo para o que Deus realmente disse, o que seria pureza de coração, que é o que está no íntimo. Eu estou olhando para o que está por trás do sentimento que está ali exacerbado. Aí eu estou fazendo aquele exercício de fato, olhar para dentro e me conhecer, que isso é valiosíssimo. Às vezes você erra, mas quando você para e faz, por que eu fiz isso? O que me motivou a fazer isso? Isso faz você mergulhar num autoconhecimento valiosíssimo que ninguém pode tirar de você. E que te ajuda nessa busca de aperfeiçoamento, autoequilíbrio, autoconhecimento, busca por saúde mental. Tá? Essas perguntas já são um exercício de pureza de coração, né? Porque elas justamente fazem com que você olhe para dentro. E Jesus elogia na criança uma qualidade muito específica que precisa ser acordada em nós adultos. A criança tem o hábito de perguntar, de questionar, de se abrir para um novo aprendizado, tem a capacidade de mudar constantemente, porque enquanto ela está ali aprendendo, ela está se tornando um novo alguém, um novo ser. Aquele espírito está em processo evolutivo palpável, visível à nossa volta, né? Já o orgulhoso costuma dizer: eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. E é nesse sentido que, de fato, nós precisamos voltar a ser crianças, estar abertos para essa mudança constante, poder dizer: eu estava errado, eu não sei, você tem razão, me desculpe pelas minhas falas, pela minha ação, porque isso te possibilita seguir sendo uma criança grande, um adulto que, na verdade, entende que esse lado da criança, que é a pureza, que é a abertura para o que está aí de bom à nossa volta, ele possa ser ali alimentado e que nos direcione, de fato, a esse processo evolutivo aí constante, tão desafiador e diário que nós vivemos todos os dias, né? Essas frases, você está errado, não sei, etc., podem parecer frases pequenas, mas exige muita força interior, tá? Quem ainda não superou isso vai lembrar, vai saber, e quem já superou vai lembrar como é difícil, muitas vezes, numa discussão, você parar no meio dela e dizer: você está certo, né? Às vezes, uma pequena discussão, eu e minha irmã em casa, assim, ela fica: você fez, eu não fiz, você fez, eu não fiz, mas você fez. Aí você lembra: eu fiz. Né? Querendo ou não, dá aquela coisinha assim: que raiva, ela tá certa, né? Porque ainda é o nosso orgulho que fala com a gente. Então é isso que precisa ser exercitado todos os dias, gente. Desde as pequenas coisas, as grandes coisas. Aliás, a gente precisa pelo menos começar com as pequenas coisas, porque o que é pequeno vai se tornando cada vez maior nas nossas capacidades.
O Espiritismo, ele tem uma visão muito realista, né? Os espíritos, eles não dizem, por exemplo, que o homem se transforma de um dia para o outro. Eles falam em processo. Isso significa que Deus não espera uma perfeição imediata de nenhum de nós. O que Deus espera de todos nós é um movimento constante. A prática acontece sempre nas pequenas coisas, né? Às vezes nós imaginamos que vivenciar o Evangelho exige atos heróicos, quando na verdade não. É claro que existem espíritos que vêm com missões grandiosas e graças a Deus que eles existem. Mas são nos pequenos atos dia a dia, dentro de nós, no meu olhar para dentro, na minha autotransformação, que eu vou externalizando esse novo eu que vai se construindo, que eu vou contaminando com o que é de bom no outro, que eu vou mesmo sem querer servindo de exemplos para outros. E é quando a gente vai, cada um fazendo esse seu papel, nesse seu pequeno mundo, que o mundo inteiro vai se transformando. Então, para viver o Evangelho, eu não preciso grandiosidade nos seus atos, mas de pouquinho em pouquinho, de cada ato, para começar por dentro de nós, exteriorizando essa bondade que tende a crescer dentro de nós, que nós vamos nos tornando grandes. Tá? Acontece esses pequenos atos diários, né, de nossas escolhas, também pode acontecer, inclusive, em coisas bem menores, como menores. Nos dias de hoje, isso nem pode ser considerado menor. Ouvir alguém sem interromper e sem julgar. Estou aqui para você hoje. Fala e deixa falar. Você pode discordar, mas deixa falar. Porque às vezes o outro só precisa ser ouvido. Não precisa que alguém diga assim, você está errado, você está no caminho errado, você isso, você aquilo. Deixa o outro falar. Deixa passar para você todas as impressões que ele tem da própria caminhada. Deixa ele sentir que ele não está sendo julgado para que ele possa se expor sem medo. Isso é tão raro, né, gente? Infelizmente, isso é muito raro. Eu tenho poucos amigos com quem eu possa fazer isso. Poucos, bem poucos. E assim, são seletivos, né? Com uns eu posso ir até aqui, com outros eu vou até aqui, com outros eu vou até aqui. Essa minha irmã de alma amada aqui, essas que é a pessoa que mais me conhece, porque com ela eu não tenho freios, como ela sabe que não precisa ter comigo. Então, com ela eu falo tudo que eu penso, tudo que eu vivo. E às vezes eu estou esperando ela vir com aquele julgamento, ela faz... Mas minha irmã, ela não deixa de me aconselhar na direção que ela considera certa, mas ela também não me julga, ela não me condena se eu não conseguir naquele momento. Ela não me julga, não me condena. Porque quando eu chego para ela nessa fala, é porque algo já está incomodando, porque eu só preciso que alguém me acolha, me escute e diga que me entende. Não precisa me julgar. Isso é muito complicado. Isso é um ato muito grandioso para quem está em busca de ter de fato um coração puro, né? Pedir desculpas antes que o orgulho impeça é um ato tão simples e tão difícil às vezes para muitas pessoas. Não alimentar uma fofoca quando sabemos que isso pode prejudicar a vida de alguém. Ah, mas está todo mundo falando, desde que todos falem, mas que não saia da sua boca. Porque no mundo de hoje, onde tudo cai nas redes sociais, se imagine no lugar do outro. Porque o que quer que o outro tenha feito de certo ou de errado, na sua opinião, em algum momento ele achou que estava certo. Em algum momento ele achou que estava num caminho que o beneficiaria de alguma forma. Ele não fez aquilo querendo se expor. Ninguém faz. Gente, é horrível isso. Eu vejo situações em que eu me coloco ali e fico pensando, gente, rapaz, se essa pessoa fez isso desse jeito, e se souberem que eu fiz aquilo, como é que eu vou me defender do negócio desse? Porque santo ninguém é não, gente. A gente está em busca dessa santidade, mas nós erramos pequeno, erramos grande, né? E quando não erramos, pensamos no errado. Porque eu tenho certeza que pensamento puro ninguém tem aqui não, viu? Porque a gente pensa, e quando eu falo de pureza, tá, gente? Eu tô falando de sacanagem. Eu tô falando mesmo que não há uma bondade enraizada em nós. Nós não somos bons. Nós temos atos de bondade, nós temos momentos de bondade. Mas, em essência, nós pensamos muitas coisas. Nós pensamos até em finalizar com o outro, você sabe muito bem disso. Às vezes a raiva toma conta da gente. A gente só não executa, mas o pensamento já executou muitas vezes. Né? Então, quem somos nós para julgar as intenções do outro? Repito, é preciso calçar o sapato do outro e andar o caminho que ele caminha, para poder, de fato, saber o que o motivou. Né? Reconhecer o esforço de outras pessoas é um excelente caminho em busca desse coração puro e reconhecer, ou melhor, responder com firmeza quando é preciso, mas sem a necessidade ou mesmo a intenção
de humilhar o próximo, né? Esses gestos podem parecer pequenos, mas somados ao longo dos anos, eles transformam o caráter de um ser humano. Desde que a gente começa a fazer as pequenas escolhas do dia a dia. Isso que eu falei aqui acontece todos os dias com todos nós. Então, todos os dias nós temos pequenas e grandes oportunidades de fazer pequenas e grandes mudanças, ou pequenas mudanças que se transformarão em algo muito maior no futuro. E quando nós falhamos e nos enchemos de culpa, né? Muitas vezes nós estamos tentando fazer o certo e eu vou usar aqui o exemplo da paciência, né? Eu sei que a paciência é um dos meus grandes desafios, já disse isso aqui várias vezes, todo mundo já sabe que eu sou uma pessoa muito paciente para algumas coisas. Mas eu tenho muita consciência disso hoje. Então eu brigo com essa questão da minha impaciência porque ela me faz mal. A minha angústia de querer que as coisas sejam do jeito que eu quero, às vezes, ou que as pessoas reajam do jeito que eu acho que deveria ser. E isso me incomoda, eu não externalizo isso para os outros, isso implode dentro de mim, literalmente, então me faz muito mal. Então, trabalhar essa paciência e quando eu falho, eu já não olho mais para trás e penso assim, caramba, eu estou fracassando. Não, eu estou tentando todos os dias, é esse olhar que eu tenho. Uma amiga esses dias falou assim para mim, eu estou tendo uns problemas com meu filho e etc. Será que eu errei como mãe? Eu falei, amiga, eu vou ser bem sincera com você. Não será não, certeza. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Você não vai passar uma vida inteira sendo mãe ou sendo filho, ou seja o que for, sem nunca errar. O problema não está em errar, o problema está o que você faz depois do erro. O erro foi consciente ou inconsciente, havia ignorância nas suas atitudes. Eu mesmo, como filha, quando olho para trás, eu digo, meu Deus, quantas vezes eu errei como filha, mas se eu consigo olhar para trás e reconhecer esse erro hoje, é porque algo de bom aconteceu em mim. Uma nova consciência se despertou. E aí eu posso olhar para trás e não sofrer com culpa, gente, porque culpa é um peso que nós carregamos desnecessariamente. Tá? O importante é que olhamos para trás e reconhecemos os erros. Gostaria muito de poder voltar no tempo e consertar, não posso. Mas eu posso fazer com que esses erros não impeçam o meu caminhar para que eu me torne alguém melhor, que leve meus exemplos para outras pessoas que vivenciaram situações como as que eu vivenciei. E o mais importante, ter a consciência de que as falhas cometidas não foram conscientes. Eu não estou fazendo isso porque eu quero errar e fazer o mal. Eu fiz isso porque não havia conhecimento para ser feito diferente. Existe uma diferença muito grande entre cometer um ato de maldade e cometer um ato por ignorância. Muitas vezes eu só consigo fazer hoje o que meu entendimento alcança. Amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, o que for, eu vou olhar para trás e dizer, cara, aquilo ali poderia ter sido feito tão diferente, mas o que eu pude ser de melhor era aquilo. Então, não carreguem culpas. Culpas é um peso desnecessário. Carreguem consciência. Consciência de quem vocês foram no passado, consciência de quem vocês estão se tornando justamente por causa desse passado ou apesar desse passado. E consciência de quem vocês querem se tornar no futuro, né? O Evangelho, ele não apresenta esse raciocínio de eu fracassei espiritualmente, né? Muito pelo contrário, ele nos diz que a queda faz parte do nosso aprendizado. E a diferença está justamente no que acontece depois da queda. Quais são as escolhas que eu faço depois da queda? E aí é muito importante a gente se perguntar, o que despertou em mim essa reação? Como que eu faço para agir diferente da próxima vez? Eu preciso reparar algum dano que eu tenha feito de forma consciente ou inconsciente? Eu posso reparar esse dano? Se eu não posso, se eu não preciso, se eu tenho consciência de que foi uma falha baseada em quem eu pude ser de melhor naquela época, vida que segue, não se agarrem a pesos desnecessários que só servem para atrasar a nossa caminhada. Além disso, né, vale lembrar que até um erro pode ser um caminho para o nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente reconhece que foi um erro, isso já é um passo grandioso no nosso processo. A reencarnação, ela muda completamente a nossa perspectiva, né? Toda essa perspectiva. E na visão espírita, Deus não espera que você resolva todas as imperfeições em uma única encarnação. Cada encarnação oferece uma oportunidade diferente para a gente. Dessa vez, talvez você esteja aprendendo paciência, desapego, perdão, disciplina, confiança. E qualquer uma dessas que você tenha aprendido, não se iluda. A lição continua. Vem mais por aí. Porque para atingir a perfeição, a caminhada é longa, né? Acho que isso a gente já percebeu.
Outras lições virão depois disso e isso não é motivo para acomodação, tá, pessoal? Mas é para perseverança. Lembrar que é muito difícil se tornar perfeito nessa existência. Na verdade, difícil é a palavra louca, né? É impossível se tornar perfeito nessa existência. O progresso, na verdade, ele é contínuo e cada passo que nós damos adiante conta. Cada vez que você domina o impulso de orgulho, cada vez que você resolve usar uma palavra mais gentil com alguém que não foi gentil com você, todas as vezes que você consegue perdoar de uma forma que você não conseguia anos atrás, é como um novo golpe de cinzel em uma escultura. Você sabe o que é cinzel? Uma espécie de prego bem longo que os escultores usam para esculpir madeira, esculpir pedra, esculpir qualquer material. E é justamente isso que acontece com a gente, né? E pode parecer que do lado de fora nada está acontecendo, mas essa transformação está acontecendo sim do lado interior, porque nós estamos sendo esculpidos diariamente, constantemente, justamente por sermos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos mais estar aqui. Estaríamos em outro plano ou estaríamos aqui apenas exclusivamente com alguma missão, né? E aí no Espiritismo essa é uma visão profundamente esperançosa, porque Deus não exige que você seja puro hoje. Ele convida você a caminhar na direção da pureza. E a simplicidade, a pureza de coração não são pontos de partidas que existem ali para poucos, mas na verdade é um horizonte para todos, onde passo a passo, pouco a pouco, todos estão caminhando nessa direção. E a fidelidade ao Evangelho aparece muito menos em nunca errar do que em você errar e reconhecer esse erro e tomar um novo caminho a partir dali, né? Afinal, como o próprio Evangelho sugere, compreender uma verdade é importante, mas permitir que ela se transforme pouco a pouco, o teu coração nessa caminhada vale muito mais. Então, meus irmãos, que nós possamos de fato caminhar cada dia mais com mais consciência, de carregarmos conosco essa criança sempre aberta a novos entendimentos, a novos aprendizados. Que essa criança possa se libertar, sim, das dores, das culpas que se carregue, né, da sensação de fracasso que não existe. Todos nós estamos aqui errando e precisando levantar todos os dias. Que essa criança possa enxergar que esse horizonte que busca aí um coração puro, ele é só um dos muitos horizontes que nós vamos seguir buscando nessa caminhada. A cada degrau subido nesse processo evolutivo, muitos outros nos aguardam. Então, não tenham pressa, mas tenham constância. E constância consciente, ligado a Deus, em comunhão com as leis divinas, o máximo que nós pudermos. Tá? Muito obrigada a todos e boa noite. Fazer um minutozinho de silêncio, né, para digerir os ensinamentos que Gil tanto inspirou-se para trazer para a gente. Obrigado, Gil, né, pela sua palestra, pelo seu comentário do Evangelho. E vamos fazer a nossa prece e depois encaminharmos para os passes. Tá? Divino Mestre, te pedimos forças, coragem e resignação para podermos encontrar a nossa pureza de espírito, amadurecermos nessa oportunidade reencarnatória, onde cada um de nós estamos no processo evolutivo. Bênçãos de luz se derrame sobre todos nós, para que nossa caminhada seja de luz e de paz, hoje e sempre.